Então, vamos dar continuidade ao último episódio da série 3. A série 3, ela fala da transformação. Então, a gente já falou do perdão que nos liberta, já falou das curas emocionais e falamos dos pensamentos e mente renovada, e hoje vamos falar sobre a santificação prática. Então, essa santificação não é apenas um conceito teológico, mas é um processo diário na qual Deus molda o nosso comportamento, molda o nosso caráter de acordo com Ele. E para quê? Para que reflita cada vez mais a Cristo. A gente sabe que a salvação, abriu uma porta, acontece no momento, mas a santificação acontece durante toda a vida. Deus ama o pecador, mas não quer que a gente continue como estávamos. Ele quer nos transformar, Ele quer que viramos outra coisa. E podemos fazer isso porque é o Espírito Santo que vai trabalhar continuamente para nos transformar. Assim, o Evangelho, a gente sabe, é a boa nova. Ele traz muitos benefícios, é perdão, é paz, é salvação, é bênção. Mas ele não é só para a gente receber coisas. O nosso relacionamento com Deus, é imprescindível passar por Ele sendo Senhor. Não há outra maneira que não a submissão, a humilhação, para a gente deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso eu, nos transformar. Então, tem uma pergunta, né, que a gente pode fazer de cara. Se Deus me aceitou como eu sou, por que Ele deseja que eu me transforme, que eu vire outro? Gente, é porque Ele pensou melhor de nós, porque Ele nos amou de tal forma que Ele não quer deixar como nós estamos, porque Ele tem planos melhores para cada um de nós, né? Então, assim, a santificação nos capacita a viver do jeito que Ele quer que a gente viva, a viver uma vida que honra a Deus, que reflete o seu caráter. Continuo pedindo para ver o vídeo até o fim e saiba o que o Senhor quer fazer, como Ele quer fazer para nos santificar. Então, assine o canal, ative o sininho até ficar preto, para vocês, né, saber de cada novo vídeo que aqui está. Pedir para compartilhar a página do Facebook, o vídeo, comente, quem sabe, nesse exato momento alguém pode precisar de ouvir essas palavras. Bom, então a gente já vai falar algumas coisas, assim, algumas afirmações. Agora, depois a gente vai ver se elas têm a ver com a palavra ou não. A graça nos aceita imediatamente, mas a santificação nos transforma continuamente. A santificação é um processo. Então, não tem como, mesmo que a gente imagina que os nossos problemas desaparecerão, mas isso não é verdade. A realidade é outra. Então, assim, a salvação é o nascimento, mas a santificação é o crescimento. Então, a gente, assim, tem uma analogia na vida nossa, né? O neném nasce completinho, perfeito, ele é um ser humano, mas ele ainda tem que aprender a andar, a falar, a amadurecer. E assim também é a nossa vida espiritualmente. A gente nasce, mas tem que crescer. E olha, eu posso garantir, vocês não estão sozinhos, não estarão sozinhos, porque está escrito: eu não vos deixarei órfão, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E aquele que começou a boa obra há de completá-la até Cristo Jesus. Então, Deus não trabalha somente em eventos, Ele trabalha em processos, né?
E eu estou gostando de fazer parábola, hoje não vai ser diferente. Vamos mais a uma parábola. O ouro refinado no fogo. Havia um ourives famoso em Israel. Os reis enviavam até ele pedras preciosas e metais raros para serem transformados. Desculpem. Para serem transformados em joias dignas dos palácios. Certo dia trouxeram-lhe uma grande quantidade de ouro bruto, mas o ouro estava misturado com terra, com areia, com pedras, com impurezas. Ao ver o fogo, o ouro pensou: não, por que com a traição quer me destruir? Então foi colocado numa fornalha, o calor aumentou, as impurezas começaram a subir à superfície. O ouro sentiu o processo e imaginou: não, estou sendo consumido, destruído, quem vai ser de mim? Mas o ourives continuou observando atentamente. Retirava as impurezas, aumentava o calor, purificava novamente. Depois de muito tempo, o ouro perguntou: como que o senhor vai saber que já terminou? Aí o ourives respondeu: quando eu olhar para você e enxergar meu próprio reflexo. Naquele instante, o ouro compreendeu. O fogo não existia para destruí-lo. O fogo existia para revelar sua verdadeira beleza. Então, podemos tirar um paralelo para essa vida de santificação. Porque às vezes a gente está assim: nossa, meu Deus, por que o senhor está permitindo esse processo? Ai, que triste, por que o senhor está fazendo isso? Mas faz parte do processo. Como o ourives purificou o ouro, a sujeira teve que subir, teve que aparecer, teve que vir para cima. Deus vai usar correções, confrontos, provas, disciplinas, circunstância para remover aquilo que impede o seu caráter de aparecer em nós. Então há um propósito. Então, essa prova, essa dificuldade não vai destruir você. A santificação não vai destruir. Ela apenas vai revelar que Deus deseja fazer em você. E ele sempre ele confronta os hábitos, né? Uma das maiores evidências do Espírito Santo é o confronto. Tipo assim, antes você não se incomodaria com aquelas coisas, mas daí a pouco você vai se sentir desconfortável com as coisas que você fazia antes, e depois que você foi para Jesus, você fala assim: ah, não é bem desse jeito que eu quero ser. Então, você vai ter um desconforto. Isso é salutar, é saudável, isso contribui para o seu processo de santificação, porque você vai ter que identificar, né? Então, Deus começa a confrontar a gente em palavras, em pensamentos, em atitudes, em relacionamentos, em prioridades. Então, assim, da mesma forma que o ourives precisou de esquentar, o agricultor, numa outra analogia, ele também poda os galhos para, né, eles poderem frutificar mais. Então, ele não poda a videira porque odeia, mas ele poda porque ele deseja mais fruto. Então, Deus, no processo dele, com a própria ciência e sabedoria dele, ele remove hábitos, ele move pessoas do nosso ambiente, ele mexe com comportamentos, tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento, ele põe o seu toquezinho, né? E nem toda perda é castigo. É como a planta, ela poda para crescer, né? Então, a santificação é um processo divino e é um processo humano. Por quê? É divino porque é o Espírito Santo que toca. E é humano porque você vai ter que permitir deixar o Espírito Santo tocar e mexer no seu coração, né? Porque muitas pessoas querem falar: ah, se Deus quiser me mudar, ele me muda. Mas não é assim que funciona, né?
você tem que participar. O Senhor, desde o começo, ele estabeleceu um relacionamento conosco. Se fosse assim, era melhor ele ter feito uma máquina, né? Que aí ia funcionar do jeito que ele quisesse, mas não foi isso que ele fez. Ele nos criou seres humanos, né? Com espírito, com alma, com corpo, tudo junto e misturado. E ele quer que a gente o obedeça, não sermos forçados a fazer. Ele não força, ele é aquele que convida, que bate. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar e ceiar, mas ele não força, né? Quem força é o inimigo das nossas almas, o chifrudo. Então, a Bíblia nos convida, ela fala, tem coisas que nós precisamos fazer, né? Resistir ao pecado, fugir da tentação, renovar a mente, obedecer a palavra. Então, a santidade, ela não acontece assim por acidente. Não, ela é construída por decisões diárias. E a gente sabe que toda grande transformação começa com um passo, com pequenas decisões de obediência, né? Então, outra coisa que faz parte é a disciplina. Não tem como. A disciplina divina é sinal de filiação. Deus corrige aquele que ama. Tem vários provérbios que diz assim. O pai confronta porque deseja o crescimento, não quer que a criança fique bebê para sempre, né? E o pai trabalha porque ele vê potencial no filho. Então, o fogo não é prova de abandono. O fogo é evidência de cuidado. Então, assim, eu vou te perguntar antes da gente prosseguir. Que área da sua vida Deus tem te confrontado? Que hábito você sabe que precisa abandonar? Que mudança você tem resistido de fazer, mas você sabe que precisa? Que impureza precisa ser colocada diante do Senhor? Só você vai responder essas perguntas. Mas o Espírito Santo é aquele que toca, que vai nos mover, que vai nos transformar. Então, aí assim, tem como eu falei lá, né, a pessoa pode falar, mas se ele já me aceitou, por que ele quer que eu mude? É porque ele ama você demais para deixar você do jeito certo. Então, né, a gente já viu que a santificação não é uma perfeição instantânea, é uma transformação contínua. O ouro, e nós, né, semelhantes ao ouro, não vamos temer o fogo, porque sabemos que o propósito dele é refinador, né? A poda dói, mas produz fruto. O processo não é punição, é preparação. Então, recorrendo o caminho que a gente está até aqui nessa terceira série, nós vimos que é necessário perdoar o passado, curar as feridas emocionais, renovar a mente. E estamos agora, é tudo junto e misturado, mas a gente separou assim, para falar um pouquinho mais especificamente de cada fase. É transformar a prática da vida. Então, a santificação, ela vai unir o perdão, a cura emocional, a renovação da mente numa jornada contígua de transformação. Não é assim, eu faço um passo, vamos dizer, são orientações, mas tudo tem que estar junto e misturado. Então, Deus não quer apenas aliviar as nossas dores, Ele quer corrigir os nossos pensamentos, nos transformar em outra pessoa, nos tornar santos, né? Então, e já quero pedir ao Senhor, né? E fazer uma oração aqui para que juntos, né? Nós, eu não quero ser apenas perdoado, eu quero ser transformado, que o fogo da tua santificação produza em mim, renova tudo aquilo que impede de que Cristo seja visto em mim, né? E que faça com que esse fogo da santificação, que não destrói, mas apenas revela aquilo que Deus quer formar, que isso encontre espaço no nosso coração para que a gente possa se oferecer, né, para esse trabalho. Então, assim, a gente falou palavras, frases. Será que essas frases têm alguma coisa a ver com a Bíblia?
Ou eu inventei todas elas? Vamos lá checar? Então, vamos falar de 4 tópicos. Primeiro, a natureza da santificação. Como eu falei, ela é um processo divino e humano. Divino porque é o Espírito Santo que opera, e humana porque eu vou permitir operar. Então, ela envolve essa ação soberana de Deus e a nossa cooperação ativa, porque vamos permitir ao Espírito Santo se mover em nós. E vamos ver 3 versos aqui, só para começar. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus é quem inicia e aperfeiçoa essa obra de santificação em você. Quando você foi para ele, você já abriu essa porta de santificação. Em 1 Tessalonicenses 4,3, fala assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente se santifique, que a gente cresça, que a gente manifeste a vontade dele. Em Hebreus 12,14 também está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Forte, né? Então, nós devemos seguir ativamente, cooperar ativamente. Então, essa natureza da santificação, como eu falei, é um processo divino e humano, a cooperação dos dois, né? O Espírito Santo e a nossa vontade, nossas emoções, nosso coração, nossos pensamentos, tudo que somos, né? E vamos continuar mais um verso, olha, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais nos foram dadas preciosas e grandíssimas promessas, para que por ela nos tornemos participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que há no mundo por meio da cobiça. Então, Deus nos deu meios para participar da sua natureza divina, que é a essência da santificação. Então, ela começa no momento que a gente foi separado, que a gente aceitou Jesus, que a gente creu, e ela continua, ela é progressiva, né? Então, é sobre viver a verdade da nossa posição em Cristo Jesus, o que ele nos criou para ser e aquilo que a gente vai se tornando em ser. O segundo ponto é a santificação prática no dia a dia. Como assim que eu vou viver isso todo dia? Então, essa santificação ela vai se manifestar no dia a dia, na vida prática. Ela vai ter que envolver toda o nosso ser, todas as nossas escolhas, todo o nosso comportamento, as nossas reações, como é que a gente age, reage, todos os desafios. Olha só o que está em Romanos 6, 11 a 13. Diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra que eu falei que não basta ele salvar e receber, assim, providenciar tudo para nós. Ele tem que ser essa simples palavra aqui, nosso Senhor. Você precisa reconhecer ele como Senhor. Então, continua, né? Não reine, pois, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências. Concupiscência é os desejos ardentes, aquelas tentações que a gente fala que não dá conta, né? Nem tampouco, aí está dando uma instrução: apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade e pecado. Então você não vai deixar, você vai fugir, você vai resistir. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça de Deus. Então, a nossa cooperação, eu tenho que me apresentar como instrumento de vida e não de morte, como instrumento de justiça e não de pecado. Temos mais, olha só, em Gálatas 5, verso 16. Andai em espírito e não haveis de satisfazer a concupiscência da carne. E depois no 22 e 23 diz:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aí numa reflexão passada eu falei, olha, sempre você pode amar mais, não tem lei nenhuma contra o amor. Então é algo, e essas outras virtudes, né? Então há um contraste, andar na carne e andar no Espírito. O fruto do Espírito são essas virtudes, né? Vamos lá, em Colossenses 3, 12 e 7, também vai ser um texto um pouco mais compridinho, mas eu creio que vai dar para a gente, né? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao coração de cada um e mostre as verdades que estão, né, dentro da tua palavra, porque está escrito que ela é espírito e é vida. Então diz assim, a carta que Paulo escreveu a Colossenses no capítulo 3, do verso 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, governe em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração a Deus. E quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Então aqui tocou todas as áreas do perdão, do relacionamento com o outro, da benignidade, das virtudes que a gente acabou de ler em Gálatas, né? Então aqui a carta de Paulo aos Colossenses, ela continua falando de como devemos ser. Então, essa santificação prática, ela se manifesta no controle das emoções, reagir com mansidão em vez de ira. Não quer dizer que a ira é proibida, porque também tem uma outra parte que diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até ter raiva, mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Que é isso? Ficar maquinando uma coisa para no dia seguinte descontar na pessoa. Então, reagir com mansidão, com paz, em vez, né, de briga, né? Mas Deus conhece o nosso sentimento, nós já tratamos disso antes. A ira faz parte da vida, mas você não vai se deixar dominar, né? Você pode até sentir, mas não vai vingar-se do outro. Nós falamos de pensamentos, né? Então, na pureza de pensamentos e ações, a gente precisa fugir da tentação, guardar o coração e a mente. Se manifesta também a santidade nos relacionamentos, viver com amor, perdão, humildade, servir ao outro. Até na forma como lidamos com as finanças, o trabalho, o tempo, usando os recursos de Deus como forma responsável para a sua glória. E também se manifesta a santidade na busca pela presença de Deus através da oração, leitura da Bíblia, da comunhão com os crentes. Então, a santificação é um reflexo do caráter de Deus, porque o objetivo final da santificação é que a gente possa refletir cada vez mais o caráter de Jesus em nossas vidas, para que a gente seja testemunha viva do seu amor, da sua graça,
da sua verdade. Olha só, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus já preparou, Ele preparou as boas obras para que nós pudéssemos fazer. Nós somos predestinados para serem parecidos com Jesus. A gente vai, essa obra, né, que é divina e é humana, né, Deus preparou da parte dele e proveu o Espírito Santo. E nós vamos oferecer o nosso corpo, a nossa alma, né, para trabalhar em concordância, em colaboração. 2 Coríntios 3,18 também está escrito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então está ratificando e mostrando e falando que a gente vai se transformando lentamente, dia por dia. Quer dizer, lentamente é meu, né? Mas é continuamente. O lentamente eu acho que é exagero. Se alguém quiser acelerar sua obra de santificação, muito bem. Eu acho que eu falei pensando em mim, né? Tem mais de 40 anos. Vou fazer 42 anos de que eu aceitei Jesus, então eu estou dando um pouco de trabalho. Espero que você não seja assim como eu. Então, vamos mais... o verso 1 João 2,6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou. Isso é texto, está escrito exatamente desse jeito. Então, viver como Cristo viveu é a marca da verdadeira santificação. E o caráter dele é o padrão para a nossa santificação. E como que eu vou saber? Na palavra de Deus, na Bíblia, na convivência com os irmãos. E isso tudo, essa santificação, ela vai incluir amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo de tudo, né? Quando perguntaram a Jesus, ele falou: amai ao Pai acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa ser humilde. Eu falei, tem que ter submissão, porque eu preciso reconhecer a minha dependência de Deus. Eu preciso de servir aos outros, porque nisso nosso caráter está sendo trabalhado. Eu preciso de misericórdia e compaixão, porque essa bondade, essa empatia é importante, né? Eu preciso de viver com honestidade e retidão em todas as áreas. Eu preciso ter paciência e longanimidade. Aqui estão todos os frutos do Espírito, assim, em 5, né, pontos. Suportar as dificuldades e as falhas dos outros, né? Então, a gente tem as ferramentas para essa santificação prática. Ele nos deu, ele não deixou a gente ao léu assim, não. Então, nós temos o Espírito Santo, como já falei, eis que não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito nos guia, nos capacita, nos convence do pecado. A palavra de Deus, ela que nos purifica e nos guarda, ela é lâmpada para os nossos pés. A oração que vai trazer a paz de Deus, que guarda nossos corações e mente. A comunhão com os outros, né? Isso vai encorajar mutuamente e vai nos alinhar também. E temos os memoriais, a ceia do Senhor, são mistérios que porque na hora que você faz a ceia, você tem que se arrepender, né? Examinar a si mesmo e ver se aconteceu alguma coisa ruim, você vai pedir perdão e vai cear junto. Então, é um momento de dependência, é um momento, assim, de comunhão. Então, assim, é um assunto praticamente inesgotável, mas, né, vai ter que caber um tempo determinado aqui. Então, já vamos para o versículo-chave. No meio de tantos, foi difícil eu escolher 3, mas eu ainda vou ficar com Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4,3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12,14.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então já vamos concluir. A santificação prática é uma jornada, ela só tem o começo, não tem fim. É a vida eterna. A nossa vida eterna começa no dia que você aceitou Jesus e ela não tem fim. Então, é um processo contínuo, que só no dia que Jesus voltar, que a gente, se a gente estiver vivo aqui, e na ressurreição, quando ele voltar, até que a gente consiga estar cada dia mais parecida com ele, né? Então, a gente já falou, é um processo divino e humano. Então, eu tenho que me oferecer como instrumento para que o Espírito Santo trabalhe em mim e produza essa santificação. Já falamos, né? Vou repetir, o objetivo da santificação é refletir Cristo. Ele nos deu as ferramentas que nós acabamos de ver. Então, eu quero te estimular, te incentivar a seguir essa jornada de transformação com alegria, perseverança, confiando que Deus é fiel. Já a gente leu que Ele é fiel e Ele vai completar a obra que Ele começou, né? Que você possa viver cada dia como uma oportunidade de se aproximar mais de Cristo, né? E a gente viu que é um processo, não tem nada a ver com perfeição instantânea. Você não precisa demorar tanto tempo quanto eu, mas não é instantâneo, vai ter um processo. Então, é um progresso, um processo que envolve um progresso constante, guiado pelo amor e a graça e o poder de Deus, rumo à conformidade com seu Filho amado. Eu vou te pedir para você escolher uma área específica que você sente que você precisa caminhar nessa área, que você precisa crescer em santidade, e defina uma meta e para você praticar diariamente. Busque a ajuda do Espírito Santo. Faça leitura e meditação diária das passagens bíblicas que descrevem o caráter de Cristo. Você viu todos os versículos que eu li aqui, são falas explícitas de que, comprovando que ele nos criou para boas obras, comprovando a capacitação que ele nos deu, comprovando o que ele quer que a gente seja. Então, se ele falou isso, é porque é possível. Então, eu já quero orar para a gente terminar. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que tenha uma ótima semana na luz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Que você, né, se anime a prosseguir esse caminho de santificação, porque o Senhor está ao seu lado, você não está só. No nome de Jesus, que assim seja. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração. Até a próxima.